No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, juiz federal Fernando Mendes. Ele é paulista, juiz federal há 15 anos, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e titular da 13ª Vara Federal Cível de São Paulo. Fernando Mendes ficará no comando da entidade até junho de 2020 e hoje vai falar sobre os projetos e ações prioritárias da associação para os próximos 2 anos. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Fernando Mendes, é um prazer recebê-lo aqui no programa Justiça para Todos, que está em agosto completando 16 anos no ar, uma parceria da JUF com a TV Justiça. É uma honra, é uma grande alegria estar aqui agora com o presidente da JUF, poder participar, né? Já participei de outros programas, mas agora poder aqui como presidente conversar um pouco sobre a Justiça Federal, os projetos da JUF, o futuro aí do nosso trabalho. Perfeito, vamos começar falando sobre as expectativas do senhor para essa gestão. Nós temos um cenário político muito difícil pela frente, né? O Brasil hoje vive uma grande crise política, uma crise fiscal. Nós sabemos que passamos aí por um período de necessidade de ajustes no orçamento e dentro desse contexto nós temos que trabalhar por uma pauta que é o que é a nossa prioridade, da valorização da carreira da magistratura. A valorização não no sentido puramente salarial, mas na valorização de uma carreira que continue sendo atrativa para os magistrados, uma carreira que garanta a atuação independente dos magistrados. E isso não se resume a uma questão salarial, é uma questão mais ampla, uma questão que trata do regime previdenciário dos magistrados, trata dos direitos e garantias, trata do conjunto da legislação penal, trata da questão da possibilidade de um magistrado atuar com independência judicial, que é a essência para uma atuação do Estado Democrático de Direito. Então, a nossa preocupação, a nossa pauta de trabalho é isso, trabalhar para que a magistratura federal seja cada vez mais valorizada e que atue sempre com essa independência. Mas também temos uma pauta que vai muito além da pauta da questão corporativa, né? Acho que a JUF tem um papel hoje político importante, papel institucional, de colaborar com essa questão de uma rediscussão do próprio modelo de Estado, a questão da segurança jurídica, que eu acho que isso é um tema importante, nós precisamos debater isso. O Brasil precisa ter segurança jurídica, que é pressuposto para o seu desenvolvimento, para que haja investimentos, para que a sociedade possa desenvolver dentro de uma estabilidade institucional. A longo prazo, quais são as propostas da gestão do senhor, doutor? Então, na verdade, do ponto de vista da estrutura hoje remuneratória da magistratura federal, que é uma pauta que nós entendemos importante, que nós entendemos necessária a discussão, nós trabalhamos com a ideia da reintrodução do VTM, que é o nosso tempo de valorização por tempo de magistratura. Isso vai trazer uma reformulação na estrutura remuneratória da magistratura, vai valorizar exatamente aqueles magistrados que têm mais tempo de carreira, que têm maior experiência e principalmente vai conseguir equacionar um problema hoje muito sério, que é a questão dos aposentados. Os aposentados da magistratura hoje acabam tendo um tratamento remuneratório diferenciado, porque nós estamos sem a revisão de subsídio nos últimos 3 anos, e isso tem afetado muito, de uma forma mais sensível, a questão dos inativos, dos aposentados. Então, no médio e longo prazo, a nossa proposta é equacionar essa questão remuneratória, porque nós temos que ter um regime jurídico que trate, que permita que os magistrados tenham um tratamento igualitário, o que hoje, infelizmente, não está ocorrendo, né? Isso do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista da estrutura de trabalho da magistratura. Agora, no campo institucional, nós temos um trabalho muito amplo na questão de fomentar temas importantes para a sociedade, como agora promoveremos no mês de agosto, um evento importante que é o FONACRE, Fórum Nacional de Regulação e Concorrência. Esse é um tema que a Justiça Federal atua, né? O papel das agências reguladoras, como que isso afeta o mercado concorrencial, e essas discussões, elas são resolvidas no âmbito da Justiça Federal quando elas são judicializadas. Então nós vamos promover um grande evento em Campinas, exatamente trazendo atores do mercado,
empresários, agentes das agências reguladoras, procuradores, juízes, para que nós façamos um debate institucional. Como eu disse, para que se discuta de uma maneira mais qualificada o que nós entendemos que a JUF deve trabalhar no médio e longo prazo, é de criar mecanismos, criar cada vez mais uma discussão para fomentar um debate que vise o quê? Que o judiciário trabalhe na perspectiva de gerar segurança jurídica. Porque esse, a meu ver, é um dos principais papéis do judiciário, que hoje nós estamos sentindo uma grande dificuldade e se sente uma grande crítica por conta disso. O judiciário deixou de ser um indutor de soluções e acaba, em alguns casos, criando mais divergência, porque não se consegue ver no judiciário uma resposta, às vezes, única para problemas que são recorrentes. Então, esse é o papel do judiciário, trazer essa segurança, trazer esse caminho da institucionalidade. Aproveitando o gancho aí, a JUF tem uma agenda político-institucional que promove diversos eventos, sim. Super importantes, como o FONACRIM, o FONAGEF, o FONEF, o FONACOM, o FONAGE, o FONACRI. Isso vai continuar ocorrendo na gestão do senhor? Sim. Ou vem coisa nova por aí também? Qual é a proposta? Na verdade, os fóruns, eles já se desenvolvem na JUF desde 2002. Né? O nosso primeiro fórum foi o FONAGEF, que foi criado por ocasião da implantação dos juizados especiais federais. Os juizados foram implantados e eles se traduziam num novo modelo de justiça, né? Uma justiça que buscava ser mais célere, baseada na oralidade e na simplificação das formas. Então, os juízes federais, em 2002, começaram a se reunir para discutir e para ver como que nós poderíamos trabalhar nesse modelo de justiça. Isso gerou o fórum mais antigo que nós temos, que é o FONAGEF. Porque essas discussões que são travadas no âmbito dos fóruns, elas posteriormente acabam virando até o direito positivo, porque propostas que surgem nesses debates podem ser incorporadas ao texto legal, podem virar jurisprudência, né, porque se ali se discute ou se assentam em decisões, entendimentos, e podem também dali virar até uma questão doutrinária. Esse modelo de trabalho, de pesquisa, de debate, ele acabou sendo estendido pela JUF depois para as outras áreas, para a criminal, que nós temos o FONACRIM, a área fiscal, nós trabalhamos o FONEF, que trabalha nas execuções fiscais, o FONACOM, que é um fórum mais novo, que discute exatamente essa questão da conciliação e da mediação, que é essa necessidade que nós temos hoje de buscar mecanismos que permitam a solução de conflitos que não passem necessariamente pela judicialização, né, ou pela uma decisão judicial, mas que visem, que fomente a busca da conciliação. Nós temos o FONAGE, que também é um fórum importante, que é o fórum que discute a gestão, né? Que essa é outra questão que, na primeira pergunta que você me fez, também acho que cabe aqui enfatizar isso. Nós também temos como um projeto e como visão de médio e longo prazo repensar o nosso modelo de justiça, né? Nós vivenciamos hoje uma era da tecnologia, do processo eletrônico, e essa mudança na forma de trabalho, ela tem que refletir também na forma de atuação da justiça. Nós não podemos conceber, né, e projetar a justiça para daqui 10 ou 20 anos com as mesmas ideias que existiam quando a justiça foi instalada. Então, hoje, quando se fala da criação de uma nova vara ou se fala da criação de novos tribunais, tem que se pensar exatamente com esse modelo, pensando na justiça do futuro. E isso passa por esse mecanismo de gestão, de racionalização de custos, de virtualização, né? Nós temos que, na verdade, fazer mais com menos, né? Nós sabemos das restrições orçamentárias, sabemos dos problemas que o país passa, e por isso temos que nos reinventar para conseguir prestar o serviço jurisdicional com qualidade, com menos recursos materiais, mas aproveitando exatamente o quê? Os recursos tecnológicos, aquilo que a tecnologia nos dá de ganho, nos permite avançar nesse ponto, né? Hoje a Justiça Federal, por exemplo, trabalha muito com a ideia dos centros de inteligência, né? É um trabalho que busca muito mais atuar preventivamente, no sentido de detectar eventuais temas que podem gerar demandas de massa e
por meio da conversa, da conciliação ou da atuação gerencial, evitar que isso se materialize em milhares de ações, né? Então esse é um papel hoje que a JUF tem que atuar. Buscar cada vez mais repensar no modelo de justiça do futuro que nós queremos. Um modelo de justiça que tem que ser desenhado, tem que ser construído com base nessa nova visão, uma visão tecnológica. A gente vai fazer uma breve pausa e no próximo bloco vamos continuar a entrevista especial com o presidente da AJUF, juiz federal Fernando Mendes. Até já! Voltamos a falar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Fernando Mendes. Ele está aqui para falar sobre os projetos e expectativas para os próximos 2 anos de gestão à frente da AJUF. Seguindo aqui nesse segundo bloco, doutor Fernando, sobre o legado que o antecessor do senhor, doutor Roberto Veloso, deixou, de que forma esse legado vai contribuir para a nova gestão agora, tomadas de decisões? Nós tivemos no período de 2016 a 2018, na presidência do colega Roberto Veloso, eu fui o secretário-geral da AJUF na gestão do Veloso. Nós tivemos um período difícil, porque o país passou por uma crise institucional muito grande, o impeachment de uma presidente da República, posteriormente 2 denúncias oferecidas contra o presidente em exercício. Isso, claro, contaminou o cenário político e dificultou muito qualquer avanço das pautas que nós entendíamos importantes, E então foi um ano difícil, de muito trabalho. Houve, como era natural, um tensionamento das relações entre as instituições, O Poder Judiciário acabou assumindo um protagonismo muito grande, A Operação Lava Jato, ela é um marco dentro do sistema de justiça brasileiro, o avanço e os resultados que já produziu. E claro que isso provocou, como se esperava, uma reação também daquela parte da sociedade que acabou sendo atingida pela atuação da justiça. Nós tínhamos, a verdade é essa, um segmento social que até então se sentia imune à atuação da efetividade da justiça. Então, claro que isso provoca reação, Nós tivemos um debate muito intenso em relação à questão do abuso de autoridade, projetos de leis que buscavam, de alguma maneira, o que poderiam, na verdade, permitir que viesse atacar a questão da independência judicial. Então, nós tivemos nesse período essa dificuldade, Tivemos um problema sério da questão do auxílio moradia, que é um tema que nós estamos dispostos a discutir, enfrentar sem nenhuma maneira, mas que acabou, de uma certa maneira, sendo pintado como o grande problema hoje do Brasil, E aí isso hoje, do ponto de vista da remuneração do juiz, do juiz federal, ela tem uma parcela significativa na nossa remuneração. Então, o que nós queríamos era discutir isso de maneira aberta, mas transparente, que se fosse discutir isso, se discutisse para todos, Então, nós tivemos, e nós, de uma certa maneira, mantivemos essa questão, não houve um retrocesso, isso que é importante. Foi uma gestão que passou por essas dificuldades, mas que manteve as conquistas que foram obtidas até então e que permitiu ou evitou que projetos de lei que viessem atacar a independência judicial fossem aprovados, A própria questão da reforma da Previdência, que também hoje traz uma grande preocupação para os magistrados, Hoje, os juízes que entram na Justiça Federal, pelo menos, têm 3 regimes previdenciários. Isso, para nós, é um grande problema, porque você
tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal que fala que o regime da magistratura tem que ser único, só que do ponto de vista previdenciário, hoje nós temos pelo menos três regimes. Isso, para nós, é muito ruim porque é uma fragmentação da carreira, uma fragmentação de um dos pontos que é a questão da própria garantia, das garantias da magistratura. Então, nós também tivemos, nesses 2 anos, aí uma tentativa de uma reforma de uma previdência que seria muito, assim, gravosa para colegas, para juízes que já estão na carreira há muito tempo. Nós não temos, nós sabemos que a discussão da reforma da Previdência é necessária, né? O Brasil passou por uma mudança, a população acaba tendo um envelhecimento natural, né? Cada vez maior a base, maior número de aposentados e menor a base daqueles que estão na ativa contribuindo. Então, de fato, precisa ter uma rediscussão desse modelo. Mas essa discussão, ela tem que preservar aqueles direitos que já são adquiridos, aquelas expectativas de direito que são legítimas, né? Você não pode pegar um juiz que é contribuinte da Previdência, que paga aí a Previdência há mais de 20, 25 anos e falar, olha, você agora é um privilegiado, você não tem direito a uma aposentadoria, pera lá, mas você está aqui num sistema, você entrou num sistema há 20, 25 anos, as regras eram você fez uma opção com base em regras que existiam. E depois de 20, 25 anos, você não pode ser surpreendido. Fala, essa regra não vale mais e agora não é nada disso do que... Então, isso é muito ruim e essa reforma da Previdência trazia essa discussão. Ela atropelava direitos, ela atropelava expectativas que são legítimas. E para nós isso era necessário fazer um debate adequado. E o que era mais grave, ela colocava os servidores públicos de maneira geral, e aqui os magistrados, que são agentes políticos, mas que acabam sendo incluídos nesse grupo, como grandes privilegiados e como o grande mal que o país tinha. Então, para nós, esse discurso não era adequado, não era honesto, para ser mais claro. Então, se discutia a partir de bases erradas. E isso acabou inviabilizando, inclusive, a aprovação e talvez pontos que pudessem ser importantes, que pudesse até ser formado algum consenso, não se avançou, porque não se existia um diálogo adequado. Então, eu acho que esse é um ponto que nós podemos agora, a partir de 2019, trabalhar de maneira mais adequada. Determinar aqueles pontos que são consensuais, aquilo que realmente nós entendemos que pode avançar na mudança de previdência, mas tendo a garantia de que essas expectativas de direito, esses direitos que já foram assegurados, eles sejam respeitados. Porque, dentro daquilo que eu falei, a segurança jurídica é um fundamento da própria estabilidade institucional. Você não pode, a cada 5 anos, a cada 10 anos, reescrever a Constituição e desconsiderando tudo aquilo que já estava sendo incorporado no patrimônio jurídico, aí eu falo em nome do juiz, mas da sociedade como um todo. Aproveitando que o senhor falou sobre a questão do auxílio moradia, é uma questão polêmica, né? Esse tema está totalmente relacionado à questão da valorização dos magistrados? Passa, porque assim, no que nós falamos isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de debater esse assunto. O auxílio moradia, na verdade, o nome técnico é ajuda de custo para moradia. É uma previsão que existe na LOMAN desde 1979. O que a LOMAN fala? O juiz, por ele ter a obrigatoriedade de morar no local de atuação, na comarca, né? Na Justiça Federal não existe comarca, existem as subseções, é uma divisão diferente. Mas o juiz, como tem a obrigatoriedade de morar no local de trabalho, a LOMAN garante que ele tenha um imóvel funcional ou, quando não houver imóvel funcional, que tenha uma ajuda de custo para moradia. Bom, o que ocorria? Essa norma já estava regulamentada no âmbito dos estados, por uma grande maioria dos estados. Mais de 20 estados da federação já tinham essa norma regulamentada. E os juízes estaduais recebiam essa ajuda de custo para a moradia quando não havia imóvel funcional. E esse tema não estava devidamente regulamentado no âmbito da Justiça Federal. E aí nós tínhamos uma distinção que para nós ela não é aceitável. Porque alguns juízes tinham imóveis funcionais à disposição e podiam então moravam nesse tipo de bens. Ministros, né, tanto do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, têm imóveis funcionais à disposição. E o que nós dizemos?
todos são magistrados, todos estão submetidos à mesma LOMAN. Então, se tem para alguns, precisa ter uma regulamentação que atinja a todos. E, nesse sentido, a matéria foi judicializada e o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito e determinou, numa liminar, o ministro Fux, determinou que o CNJ, que é o órgão de controle do Poder Judiciário, regulamentasse o pagamento do auxílio moradia de maneira uniforme no país todo. Porque havia estados, inclusive, que pagavam valores maiores do que os 4.377. Então, essa discussão, ela tem que ser feita. Ou ela se faz de maneira adequada, e aí se repensa todo o modelo, ou então nós temos uma discussão que não é honesta, porque ataca o juiz, o auxílio moradia, como se fosse o grande mal. Então, para nós, isso passa pelo modelo remuneratório, como você falou. Porque hoje, o auxílio moradia representa, para os magistrados federais, mais de 20% da sua renda líquida. Então, se você retirar esse benefício sem fazer nenhum tipo de contraprestação, você vai estar fazendo uma redução salarial, né? Então, há um cenário de crise, a gente sabe, mas nós temos um outro cenário. Nós temos uma questão remuneratória que, desde 2015, não há revisão dos subsídios, né? Isso vai achatando o poder de compra dos magistrados. Isso implica um desrespeito à própria Constituição, porque a Constituição é clara, no artigo 37(10), determina que os subsídios têm que ter revisão anual, e então não estão sendo revistos desde 2015. Então, esse é esse debate que tem que ser feito. O que nós não concordamos, e por isso fazemos essa defesa, é que se coloque nas costas da magistratura a grande responsabilidade pelos problemas do país. Quando nós sabemos que tem sido ao contrário, principalmente na magistratura federal, ela tem atuado de maneira muito positiva para o avanço institucional no país, né? Além da Operação Lava Jato, nós temos diversas outras operações que estão hoje em andamento e que trazem a questão da impunidade para o centro do debate, né? A efetividade da jurisdição penal, mas a Justiça Federal é muito além disso, né? Nós temos as questões previdenciárias, né? Milhares de pessoas hoje recebem benefícios previdenciários em razão de uma atuação da Justiça Federal, né? Em razão de um juiz federal ter reconhecido ali um direito a uma prestação, às vezes de um salário mínimo, para aquele que não tinha nenhum tipo de prestação, nenhum tipo de subsistência. Então, isso é um papel que a Justiça Federal atua. A Justiça Federal atua também na parte tributária, né, nas várias execuções fiscais. Então, quer dizer, o trabalho da Justiça Federal é muito importante aí em diversos ramos do país. Mas a gente, às vezes, acaba sendo focado como se fosse, como auxílio moradia, perpassasse todos os problemas do país. Então, é esse tema que a gente quer discutir, mas quer discutir de maneira adequada. Nós vamos para mais uma pausa e o Justiça para Todos volta em instantes. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Fernando Mendes, presidente da AJUF. Presidente, a gente retoma esse último bloco falando agora sobre foro privilegiado, incluindo para promotores, juízes, todas as categorias. Qual a opinião do senhor sobre isso? A AJUF tem já uma posição histórica em relação ao foro privilegiado, na verdade, é a chamada prerrogativa de foro, né? A AJUF sempre entendeu que esse tipo de distinção, ela deveria ser ou extinta ou reduzida de maneira mais drástica, porque o modelo legal que o Brasil acabou adotando expandiu demais o número de autoridades que detêm essa prerrogativa de foro. E o que nós vimos nos últimos anos, né?
exatamente quando as instituições começaram a funcionar e as pessoas que têm prerrogativa de foro passaram a ser efetivamente processadas do ponto de vista penal, se viu que o modelo como existe hoje, ele torna inviável o andamento de uma ação. Não porque os tribunais não queiram trabalhar com isso, é que os tribunais não são estruturados, né, para atuar como uma vara criminal, né? O tribunal é um órgão colegiado que, em regra, vai julgar matérias que já foram decididas em primeiro grau, vai rever decisões, né? E no caso do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ele vai discutir matérias legais, não vai sequer apreciar questões fáticas. Então, quando você coloca matérias de fato para esses tribunais processarem, ouvir testemunhas, instruir processo, isso não é natural pela estrutura do tribunal, porque eles não foram concebidos para isso. Então, a prerrogativa de foro só se justificaria quando ela fosse excepcional. Uma autoridade, o presidente da República, um chefe de poder, em nome aí talvez de uma estabilidade institucional, pudesse ter um processamento diferente. Nós entendemos que isso não se justifica, né? Dentro do princípio republicano, todos são iguais perante a lei e podem responder perante o juiz natural. Então, para a JUF, esse debate é importante e reafirma a posição que nós já temos. Então, essa discussão que o Supremo Tribunal Federal agora acabou, do ponto de vista jurisdicional, delimitando a abrangência da prerrogativa de foro, né, ele provocou um debate no parlamento. Que o que o parlamento fez, na verdade? Se o Supremo está reduzindo para os parlamentares, para os agentes políticos, a prerrogativa de foro, só limitando a atuação da prerrogativa de foro naqueles crimes que são cometidos no exercício do mandato e tem relação com o mandato, o parlamento, que é o poder legítimo, quer agora fazer uma discussão mais ampla no sentido de extinguir essa prerrogativa. E aí vai atingir naturalmente juízes, procuradores. E nós vemos isso de maneira natural. Então, hoje, em razão da intervenção federal no Rio de Janeiro, esse tema não vai poder ser aprovado no parlamento, né? Ele depende de uma emenda constitucional que, durante uma situação de como vivenciamos no Rio de Janeiro, a Constituição não pode ser alterada. Mas, certamente, uma vez levantada a intervenção federal, no final do ano, ou passadas as eleições, que é um cenário possível, talvez esse tema, essa PEC, volte a ser debatida e pode ser aprovada, e nós vemos nisso, na verdade, como um avanço. Um avanço porque isso é um tema importante naquilo que nós consideramos a própria efetividade da jurisdição criminal, que os processos tenham um trâmite mais célere, que possam ser processados pelos juízes criminais competentes, possam ser revistos pelos tribunais que têm naturalmente essa função revisora. O senhor assume no momento em que o Supremo acaba de decidir a questão das conduções coercitivas. Como é que o senhor avalia esse julgamento e de que forma essa decisão pode afetar as investigações em curso no país? Na verdade, a condução coercitiva, ela não tinha uma previsão legal expressa, mas ela acabou sendo uma construção jurisprudencial. Porque o que ocorria? Em medidas investigatórias que se consideravam, a prisão temporária se considerava imprescindível para fins da colheita de prova, que é um mecanismo legal existente, em alguns casos os juízes entendiam que a prisão não era necessária, porque ela seria mais gravosa, mas que seria importante que aquela pessoa investigada fosse ouvida naquele momento, né? Exatamente para que fosse ouvido dentro de um contexto de coleta de provas. Então, ao invés de se prender temporariamente o investigado, se determinava a condução para que ele prestasse depoimento. Então, isso foi uma construção jurisprudencial e que acabou ganhando um espaço, porque milhares de juízes adotavam essa prática, mesmo os tribunais superiores já chegaram a adotar, e ela ganhou um destaque muito grande quando houve a condução coercitiva do ex-presidente Lula, e a partir daí se provocou o debate, porque até a condução coercitiva do presidente Lula já havia ocorrido centenas de conduções coercitivas sem a mesma repercussão. Mas tudo bem, esse tema foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, dentro do papel que lhe compete, delimitou ou estabeleceu regras e impediu esse tipo de procedimento.
isso faz parte, nós vemos isso de maneira natural, no sentido que era um entendimento jurisprudencial que o Supremo poderia acolher ou delimitar ou não permitir. E no próprio Supremo houve divisão, não houve uma unanimidade dos ministros, porque havia como há de fato uma divergência em relação à possibilidade de extensão. Definida essa questão, o juiz tem que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é um papel importante. O Supremo define o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e isso tem que ser observado. Isso afeta, assim, eu entendo que não, porque há outros mecanismos legais que os juízes vão poder atuar, há outras questões. A própria prisão temporária, ela tem previsão legal. Então, naquelas situações em que houver os requisitos necessários e o juiz entender que aquele investigado tem que ser preso temporariamente para fins de uma instrução probatória, isso tem base legal. Então, se faz ou se fez uma grande alarde em relação a isso, mas eu não vejo assim como um grande problema para a própria atuação da Justiça Criminal Federal, da Justiça Penal, melhor dizendo, porque há outros mecanismos legais e os juízes, dentro do marco legal, podem deferir aquelas medidas que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal requerendo para fins da instrução. E cabe ao juiz, aí sim, cabe ao juiz fazer essa valoração, se entender se uma determinada medida é ou não necessária para uma finalidade específica, que é a produção de uma prova. Infelizmente o nosso tempo acabou. Doutor Fernando, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para que eu possa vir aqui e conversar com vocês sobre a Justiça Federal, a atuação da JUF. É isso que é o meu papel. Muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/TV AJUF. Obrigada pela sua companhia.